O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 4 de agosto. Irã anuncia a captura de terceiro navio no Golfo Pérsico em menos de um mês. Novamente, mais um petroleiro ali na região do Golfo Pérsico. 7 tripulantes foram detidos, porém não foi revelada se nós tínhamos ali uma questão de alguma nacionalidade específica. Aparentemente, o que o governo iraniano disse que o navio estava contrabandeando petróleo, tá? Ele estaria, inclusive, tendo como destino países ali árabes do Golfo Pérsico, tá? Não sei se Emirados Árabes, se Omã, tá? Mas não foi colocado se era um navio oficialmente, digamos assim, de algum desses países, tá? Pode ser ali contrabandistas, piratas do petróleo, né? Você aí que se acha, né, todo espertão quando compra alguma coisa lá fora e passa direto pela alfândega no aeroporto, né? Quero ver você contrabandear petróleo, amigo, entendeu? Aí, entendeu? Descaminho de petróleo, aí sim, aí é para os profissionais. Brincadeiras à parte, é claro. Além disso, o ministro de Relações Exteriores do Irã, na semana passada a gente comentou que ele foi colocado na lista de sanções dos Estados Unidos, tá? E aí, essa semana, ele disse à imprensa que ele foi sancionado porque ameaçaram ele com sanções, tá? Caso ele não aceitasse um convite para ir até a Casa Branca conversar com Donald Trump. Como ele não aceitou, ele sofreu as sanções, tá? Basicamente isso. A questão é, 2 semanas atrás, né, 3 semanas atrás já agora, né, meados de julho, o ministro de Relações Exteriores do Irã, ele esteve em Nova York para se encontrar com diplomatas iranianos na ONU. Nessa ocasião, ele se encontrou com o Rand Paul, tá, o senador republicano, né, que é um senador, digamos assim, não alinhado com Trump, digamos assim. Porém, o Rand Paul teria transmitido para ele um convite da Casa Branca, dizendo, olha, né, o Trump quer te encontrar lá na Casa Branca, sentar e conversar com você. O Zarif disse que consultou o seu governo e seu governo orientou a recusar a proposta. E aí, por ter recusado essa proposta, ele foi sancionado, tá? Ele disse que recusou a proposta porque o Trump quer uma photo op, né? Ou seja, quer uma coisa ali de tirar foto, relações públicas, quer parecer que está negociando, mas que no fundo não teria nenhuma oferta, tá, para ser feita de verdade. Tá? E aí, por não ter aceitado esse convite, ele foi sancionado. É difícil a gente saber, né, 100% disso tudo que foi relatado, do que é verdade, o que não é, né? Mas, assim, de fato, o Trump pode ter feito um convite pensando numa foto-op, né? De fato, o Trump pode ter feito um convite pensando numa negociação, não porque o Trump seja o cara mais legal do mundo, mas lembrando que o Trump ele tem uma grande obsessão que é superar e mostrar que está superando toda e qualquer coisa que o Obama fez. Então, se o Trump, que faz um novo acordo com o Irã, aí ele vai dizer que é o most beautiful deal ever, entendeu? É o acordo mais gostoso de todos os tempos. É um belo... E a gente fez esse acordo... Huge agreement. Huge. E a gente fez o acordo olhando lá para um grande pedaço de bolo de chocolate. Então, assim, o Trump ele pode realmente querer negociar com o Irã. É possível, tá? Até porque o próprio Trump não quer a guerra com o Irã. A gente já falou isso. Sim. O Donald Trump que está segurando a coleira do Joe Bolton.
Em certo sentido, pensando nas eleições do ano que vem, uma das principais motes da campanha do Trump vai ser a pacificação com a Coreia do Norte. Sim, pacificação com a Coreia do Norte, trazer de volta nossos Our Boys, né? O fim de intervenções lá fora. Tudo isso é a campanha eleitoral do Trump. Foi e vai ser de novo, você lembrou muito bem. Então, assim, é possível que o Trump realmente queira negociar, é possível que ele queira uma foto-op. Fato é, o chanceler do Irã está dizendo que por ter recusado essa conversa, que ele foi sancionado. Eu, por via das dúvidas, eu acho que teria um jeito de contornar isso. Falar que aceita o convite, porém é uma conversa a portas fechadas, sem imprensa, sem fotos. Simples. Aí você consegue conversar e elimina a possibilidade de foto-op. Talvez ele tenha dado essa resposta, talvez não sabemos. Além disso, no Oriente Médio, infelizmente tivemos um carro-bomba que deixou pelo menos 20 pessoas mortas no Cairo, tá? Deixando outros 47 pessoas feridas, tá? Perto ali pouco antes da meia-noite da segunda-feira, segunda para terça, né? Próxima ao Instituto Nacional do Câncer, né? Instituto Egípcio Nacional do Câncer, incluindo aí, danificando a fachada do hospital, tá? Então, e o governo disse que foi um atentado terrorista, tá? Porém, não tivemos aí mais informações divulgadas. Notícia da última segunda-feira, dia 5 de agosto. Rússia realiza evacuação em massa após incêndio em base siberiana. Hoje, inclusive, sexta-feira, dia 9, saiu mais um novo Nerdcast com minha participação, falando sobre a série e o acidente de Chernobyl, né? E por conta da série recentemente da HBO, que é uma série que eu achei que tem vários problemas, na verdade, mas enfim. Mas ela é muito bem produzida, os atores são muito bons. Anacronismo é um deles. Um pouco. Mas por conta do sucesso da série, né, muita gente pensando ali, como assim, evacuação e tal. Aí hoje saiu a notícia de que muita gente na região está comprando pílula de iodo, né? Se você assistiu a série, você sabe que iodo ajuda a conter a radiação ali e evitar câncer na tireoide. Mas, enfim, vamos aqui ao que nós sabemos, tá? Nós tivemos uma explosão numa base russa siberiana, que na verdade não era nem uma base, era um depósito de munições, tá? Perto de Kamenka, na Sibéria. Tá? Nessa cidade moram cerca de 11 mil pessoas que foram evacuadas. A maior cidade próxima se chama Atinsky, parece, né? Atinsky e Spihirsky, são dois palhaços russos, com 100 mil residentes, e o prefeito da cidade, Ilai Akhmetov, disse que a cidade está preparando um plano, caso seja necessário, evacuar essa cidade de 100 mil pessoas, tá? O detalhe é que, assim, você tem imagens, as imagens são, assim, não chega a ser um cogumelo nuclear, mas é uma explosão bastante grande, uma coluna de fumaça bastante grande, e aí muita gente ali na região começou, inclusive, a procurar abrigo e, como eu disse, essa procura por iodo que saiu na imprensa, porque nós temos dois problemas quando você tem um depósito de munição explodindo. Primeiro, o tipo de munição que está lá, e isso não é a informação que sai no diário oficial. Tá? Não vai estar no diário oficial dizendo, olha, a base perto da cidade de Kamenka tinha armamento nuclear, tinha armamento químico, alguma coisa assim. Não vai ter. E segundo, quando você explode um depósito de munição, alguma coisa assim, além de você causar uma grande explosão, tem uma coisa que, assim, que vocês já devem ter visto no coiote, né, que quando ele quer pegar o papaléguas, mas nesse caso aqui é muito mais real, muito mais perigoso, que é munições saírem voando por aí, tá? Então você ter um projétil que realmente sai voando com a explosão e pode cair numa casa, pode cair num veículo, pode causar danos, pode causar vítimas, tá? Só que calma lá que a coisa vai piorar. Que é o seguinte, nós tivemos essa explosão,
tá? No depósito de munições. Aí também tivemos uma outra explosão num local de teste de mísseis perto da cidade de Severodvinsk, tá? Que fica perto de Arkhangelsk, que é uma das principais cidades ao norte da Rússia, um dos principais portos árticos. E aí nós tivemos ali, nesse local, que seria ali um local de teste de mísseis, tá? Tivemos também uma explosão que deixou 2 pessoas mortas. Tivemos um spike, né, uma alta de radiação na região, que foi medida, inclusive, por observadores internacionais, tá? Nós tivemos a imprensa russa dizendo que essa explosão foi a bordo de um navio. O Ministério da Defesa russo, pelo seu comunicado, disse que foi em terra a explosão, tá? E, novamente, não é o tipo de coisa que vai sair no Diário Oficial. A gente está falando ali de uma das principais bases de submarinos da Frota do Norte, que é talvez a principal frota, pensando na lógica da Guerra Fria, da Marinha Russa, né? Recentemente a gente fez um programa em que a gente falou muito sobre submarinos, acidentes nucleares com submarinos. Então, assim, o fato é, nós tivemos uma sequência de eventos, tá, bastante complicada na Rússia em uma semana. E, como eu disse, junto com isso, saiu assim relatos de enfermeira falando para a BBC que recomendaram que para todos os habitantes ali da região para fechar suas janelas, né, beberem água com iodo. Inclusive, peço desculpas, tá? Não vamos nem editar isso aqui, mas quando eu falei do iodo, não era em relação à base na Sibéria, era em relação a essa base no Mar do Norte, tá? Eu confundi as duas coisas na minha cabeça, porque eu sou burro, tá? Então, pode ser um mero procedimento padrão, pode ser uma prevenção, pode ser porque deu algum problema, tá? Assim, claro, não vai ser uma nova Chernobyl, até porque a gente já estaria sabendo, acho, nessa altura do campeonato, porque estamos em 2019, né? Mas é uma sequência de eventos bastante curiosa e bastante importante de ficar de olho, porque, ao mesmo tempo que pode ser uma grande coincidência, isso aqui não é para soar alarmista nem nada, mas pode ser algum tipo de movimentação militar, né? Não que a Rússia vai invadir alguém, mas não sei, em preparação para algum exercício, ou então teste de um novo equipamento, de um novo combustível de foguete, de míssil, alguma forma de algum teste, né, acabar prejudicando. Tá? Então, foi uma semana bastante pitoresca nesse sentido na Rússia, infelizmente com pelo menos 2 mortes, e junto com tudo isso, esse grande hype, né, por conta da série Chernobyl, que recentemente fez muito sucesso e tudo mais. Notícia da última quarta-feira, dia 7 de agosto. Turquia e Estados Unidos chegam a acordo sobre curdos na Síria. A Turquia, né, estava dizendo, olha, a gente vai invadir Idlib, a gente vai fazer uma ofensiva contra as forças curdas na região, porque a gente não quer ali uma região de autonomia curda na nossa fronteira, e de Idlib a gente vai para a região de Rojava, né? Idlib, que é o último reduto ali controlado pela chamada oposição síria. E os Estados Unidos, né, não quer isso, primeiro porque os Estados Unidos é um dos países que apoiam as milícias curdas, né, inclusive os grupos curdos, como o YPG e outros grupos. A gente já fez um programa sobre o Kurdistão, acho que uns 2 anos atrás. Usou eles como aliados na luta contra o Daesh, inclusive, e os Estados Unidos falaram, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, né, conseguir ali demover a Turquia, né, dessa ideia de uma ofensiva, e aí Ankara anunciou que chegou, né, a um acordo que vai criar uma zona de operação conjunta para coordenar ali a implantação de uma área de segurança, né, para eliminar as preocupações turcas, tá? Ao mesmo tempo, o governo sírio rejeitou esse acordo. Por quê? Porque o governo sírio disse, olha, vocês estão fazendo um acordo sobre o meu território? É isso?
A gente é soberano aqui, o território é nosso. Isso aí é violação do direito internacional. Claro que isso é muito também uma questão de discurso, já que na prática a região curda hoje é uma região autônoma dentro da Síria, né? E o governo sírio ainda não controla todo o seu território, mesmo se a gente considerar as relações ali com os curdos, você ter ali uma questão negociada, você tinha aquela proposta de uma constituinte, né, sustentada pelos russos, a ideia de criar ali uma espécie de federação síria, né, algumas pessoas acusando ali que seria uma bosnificação da Síria. De qualquer jeito, o governo sírio falou, olha, vocês não podem fazer um acordo sobre o meu território. O que vocês vão fazer dentro do meu território? Ainda mais os turcos. Ainda mais os turcos. Então, vão se ferrar. E os Estados Unidos? O que os Estados Unidos estão falando que vai fazer alguma coisa aqui dentro do meu território? Então... eu digo os turcos por conta da fronteira. Sim. Então, né, porque aí, desculpa para... Vamos dizer que a Turquia quer fagocitar um território, ali, alguma coisa assim. E, finalmente, sobre isso, o governo turco, né, anunciou, né, pelo seu Ministério da Educação, que desde julho de 2016... mais de 300 mil livros foram destruídos das bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias e escolas turcas. Todos eles com qualquer tipo de ligação, acusados, né, melhor dizendo, de qualquer tipo de ligação ao Fethullah Gulen, né, e o seu movimento, que seria ali, né, o grande risco contra o Erdogan, também conhecido como Erdogan, tá? Então, mas assim, ao ponto de que, por exemplo, teve um livro de matemática que foi destruído porque ele trazia um exercício dizendo para você calcular lá uma distância do ponto F ao ponto G. F, Fethullah, G, Gulen. É a versão local do cubismo, né? Não sei. Nas ditaduras latino-americanas, chegou a ter verificação de livros sobre o movimento artístico cubismo. Por causa de Cuba. De Cuba, E também falaram que teve mais de 1 milhão de apostilas escolares que tiveram que ser destruídas e reimpressas porque tinha lá um texto mencionando a Pensilvânia, que é onde o Fethullah Gulen está residindo, né? Então, assim, por um lado, esse nível de paranoia é quase engraçado, por outro lado, né, a notícia o governo turco destruiu mais de 300 mil livros. Tá? A gente sabe onde isso vai parar, a gente sabe quem já fez isso na história, a gente sabe quem propõe esse tipo de coisa, entendeu? A gente sabe quem defende esse tipo de coisa, o que isso quer dizer sobre a índole dessa pessoa, sobre suas visões políticas, né? E assim, eu não quero destruição de nenhum livro, eu não quero destruição nem dos livros que são mentira. Tipo, protocolos do Sábio de Sião. Não, você tem que preservar os protocolos do Sábio de Sião para as pessoas saberem o nível de paranoia, de maluquice, de conspiração que já existiu, para você poder estudar aquilo lá, inclusive com um documento histórico. Até porque, enquanto tiver uma pessoa acreditando nos protocolos do Sábio de Sião, eu estou dando aqui um exemplo de um livro que é claramente falso e forjado. Se você acredita nisso, por favor, busque mais informações, busque outras informações. Deixa de ser inocente. Pois é, porque é um documento falsificado, inocente no mínimo, né? Então, assim, enquanto tiver uma pessoa acreditando, você tem que manter esse livro, né, ali em vogue, estudando ele, mostrando os problemas dele. Eu não quero destruição nem do Mein Kampf, do Hitler, entendeu? Pelo contrário, em relação ao Mein Kampf, nós tivemos a melhor solução possível, que foi o governo da Baviera lá, comprando os direitos do livro, já que ele ia virar livro público, e falando, olha, a gente vai lançar o livro então, só que vai ser aqui um formato, uma edição crítica, né, com comentários, com análise de historiadores, de politólogos, de sobreviventes do Holocausto e tudo mais. Então tá aí, governo turco destruindo 300 mil livros. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 8 de agosto. Legisladora queniana é expulsa do parlamento por levar filha de 5 meses ao trabalho. Pois é, né? A Zuleika Hassan, de 39 anos, do Movimento Democrático Laranja, um partido de centro-esquerda queniano, ela levou a sua filha, a Miwana Baraka, de 5 meses, porque ela disse que não havia ninguém que pudesse cuidar da criança enquanto ela estava no parlamento, tá?
Só que, pela regra do parlamento queniano, que a gente já citou aqui outro dia, inclusive um caso de agressão contra uma parlamentar, ninguém pode estar no plenário além dos parlamentares. Não sei se é para evitar aquela claque que às vezes fica, enfim, deve ser uma regra britânica, né? E, então assim, de um lado, essa lei... Ok, é compreensível, só os políticos eleitos. Mas a gente está falando de um bebê de 5 anos, filho da parlamentar, assim, de 5 meses. Né? 5 meses é uma idade de amamentação. Você não pode deixar um bebê de 5 meses sozinho. Não é uma criança de 5 anos. A gente valorizou o fato, né, da premier neozelandesa de levar o filho às sessões. Teve uma dinamarquesa. Ele ganhou a credencial até na ONU. Isso. Teve uma política dinamarquesa que também fez isso. Né? O presidente Bolsonaro leva o filho dele, que é o vereador federal, para tudo que é lado. E aí, nesse caso... Né, nós tivemos ela sendo expulsa do parlamento, que gerou muita repercussão negativa, inclusive, é claro, né? Porém, de qualquer jeito, foi o estopim para a criação imediata de uma creche parlamentar que estava prometida desde 2013. Tá? E ela, por telefone, deu uma entrevista à Reuters dizendo que ela espera que esse evento, embora muito negativo, sirva inclusive para motivar jovens mulheres a buscarem a carreira política e representarem as necessidades típicas, por exemplo, os desafios típicos, por exemplo, de mulheres com crianças pequenas, e ela mencionando, por exemplo, o déficit queniano de creches, né? E aí você, segundo a argumentação dela, com uma maior participação feminina na política, você teria uma correção desse déficit, que por sua vez permitiria mais mulheres no mercado de trabalho e também na própria política. E na Assembleia Nacional, né, que é a Câmara Baixa, na última eleição foram eleitas 47 mulheres. E numa Assembleia Regional queniana, no condado de Homa Bay, um pum interrompeu o discurso do Juma Awor, porque durante o discurso dele começou a ter um burburinho ali, enquanto ele falava de questões do comércio local. Daí o presidente da Assembleia, o Edwin Kakati, pediu para ele dar um tempo para o mau odor dispersar, né? 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 8 de agosto. Chefe do parlamento polonês pede demissão após usar avião do governo com familiares. Veja só. O presidente do parlamento, o Marek Kuczynski, não sei se ele é parente do da Pepeca. Ana Rosa. Pode ser, ficou melhor. Né? Mas ele... era, né, o chefe do parlamento, e ele renunciou, né, após ele ter usado aeronaves oficiais, incluindo aeronaves militares, com sua família e amigos, mais de 100 vezes entre 2018 e 2013. Tá? Então, chutou o Baldovski. Pois é. É aquela coisa, assim, o cara, né, ele, sei lá, detalhe, ele é do partido governista, tá? Do Lei e Justiça, né? Do Duda. Que é o partido do Duda, o partido nacionalista polonês. E aquela coisa, assim, o cara, sei lá, tem um deslocamento de emergência, mas ele estava acompanhado da família, a família tem que ir junto. Ok. Agora, mais de uma centena de vezes... Não, e assim, a Polônia é um país enorme também, né? Então assim, e certamente deve ter tido eventos pessoais aqui. Casamento. Alguma coisa assim. Então... Então, assim, e teve uma vez, pelo menos uma vez, que a esposa dele viajou sozinha num desses voos. Mas, enfim, aí é o que você falou, né? Não é exatamente que a Polônia é um país gigante. Então, pega o trem. Além disso, né, para ficar assim na parte norte da Europa, digamos assim, ali no Báltico, o governo sueco anunciou que hoje, né, no dia 9 de agosto, vai fazer uma cerimônia, né, já fez, na verdade, né, de sepultamento de 25 crânios de pessoas Sami,
né, que são os nativos da Escandinávia, digamos assim, são os indígenas da Escandinávia, entre aspas, os esquimós da Escandinávia, tá? Mas isso aqui é uma analogia, tá? Não é, por favor, antropólogos, né, de plantão, que foram, né, exumados em 1950 como parte ali de estudos sobre as comunidades Sápmi e tudo mais, e o governo anunciou essa repatriação, incluindo, né, essa cerimônia como parte ali de um reconciliamento com o passado, né, que essas pessoas foram muitas vezes expulsas de seus lares e tudo mais, e muitos, inclusive, muitos desses restos mortais foram usados para análises de teorias racistas, tá? Inclusive a Suécia, ela tinha uma instituição de pesquisa eugênica, tá? Em Uppsala, tá? Tipo, Instituto Oficial do Governo para por que os brancos são a melhor raça do mundo, tá? Quase isso o nome. Tá? Então, parte disso, essas pesquisas, né, eram parte dessas políticas racistas, e agora a Suécia vai sepultar, né, esses crânios, uma cerimônia. E, como o Matias lembrou, inclusive, hoje, né, 9 de agosto, dia dessa cerimônia, é o Dia Mundial dos Povos Indígenas das Nações Unidas, né, que, inclusive, hoje teve um ato no Congresso Nacional né, até porque a questão indígena tem, né, nos últimos meses tem sido bastante sensível aqui no Brasil, então como essa data também acabou sendo usada para isso, para essa cerimônia de repatriação desses restos mortais. Indo agora mais ao sul da Europa, Grécia abole lei que proibia a polícia de entrar em campi universitários. Lembrando que campus é o singular, campi é o plural. Só para confundir a gente. Exatamente, né? Malditos romanos. E a Grécia, assim, é aquela coisa, né, que a gente comenta às vezes, do interessante xadrez herbal, a gente pensar no nosso país, né? Se a gente omitisse os nomes, a gente poderia falar assim: país quer discutir lei que proibia polícia em campi universitários, que foi feita após uma ditadura militar, como uma maneira de garantir a autonomia universitária. Aí vocês podem falar, vocês estão falando de Brasil, mas não, é a Grécia. Tá? A Grécia, que teve uma ditadura militar anticomunista durante a Guerra Fria, numa lógica muito parecida com a do Brasil. A Grécia, que depois do seu período de redemocratização, buscou, né, ali uma estrutura que buscasse impedir, né, alguns eventos que ocorreram na ditadura, como é o caso da autonomia universitária brasileira, né, e no caso do Brasil, da Constituinte brasileira, né, um papel muito grande do Ulisses Guimarães. E essa lei, que fez parte da plataforma eleitoral do novo governo, o Kyriakos Mitsotakis, né, dizendo que a antiga lei, ela transformou, né, os campos universitários em locais em que você tem tráfico de drogas né, que tem crimes, e dizendo que não é polícia na universidade, não é policiar a universidade. É quando crimes ocorrerem em campi universitários, você poder ter ações policiais. Então, né, como eu disse, acaba sendo uma discussão muito parecida com a do Brasil, por razões muito parecidas, inclusive. Agora, para ficar ali na Europa, né, não báltica, digamos assim, mas a gente ainda vai ter mais notícias europeias, esse segundo bloco é todo europeu, né, esse segundo giro de notícias. A Áustria, né, definiu, ali encerrou a disputa sobre aquela casa onde o Adolf Hitler nasceu, que a gente comentou acho que uns 2 anos atrás, que a família da proprietária, né, a Gerlinde Pommer, estava pensando ali em explorar economicamente, né, o local, digamos assim. As autoridades austríacas querem a qualquer custo impedir que essa exploração turística vire, na verdade, ali um templo nazista, né, uma peregrinação nazista, alguma coisa assim. E aí, um veredito final, tá, determinou que o governo austríaco vai ter que pagar 810 mil euros à família
para desapropriar a casa e poder fazer com ela o que bem entender. Aí vocês podem até pensar, pô, 810 mil euros é uma bela grana. Sim, só que a família queria 1,5 milhão de euros, tá? Então, também tem isso. Então, assim, foi ali uma coisa pela metade, aí foi para a justiça, a mulher recorreu, o governo recorreu, chegou ao fim, ponto final, 810 mil euros, a casa vai ser do Estado austríaco, que vai simplesmente deixar ela lá intocada, guardada, mas sem ter acesso, sem exploração turística, nem nada, tá? E também em relação à Europa... É curioso, né, essa solução, né? Porque se não tiver uma retórica contra o legado hitlerista, é quase uma fetichização. Não sei o que o governo austríaco pretende fazer, mas pelo menos, pelo que eu entendi, ela não vai ficar aberta à visitação, né? Assim, o interior da casa. Do tipo, olha, aqui nessa sala nasceu o Adolf, né? E aí todo mundo faz um gesto com a mão, né? Mas a gente não é nazista nem nada. E em Luxemburgo, o ministro da Saúde, Etienne Schneider, disse que Luxemburgo se tornará o primeiro país europeu a completamente legalizar a produção e o consumo de cannabis. Aí vocês podem até falar, não, mas espera aí, a Holanda, eu assisti o filme do Cheech Chong, né? A Holanda tem locais específicos em que você pode consumir, você tem regras específicas. Luxemburgo quer entrar, inclusive, no mercado da produção, né? Que é um mercado que provavelmente vai girar bilhões de dólares aí nos próximos anos, embora com uma questão aqui que a gente já tratou um pouco quando a gente falou do Colorado, que é diferenciar o THC, que é o que causa o efeito, o barato, digamos assim, do canabidiol, que é o que tem efeitos medicinais, né? Em algumas regiões, como por exemplo no Colorado, você tem agora plantas que são muito mais fortes em THC, com muito menos canabidiol, ou seja, você tem muito menos efeitos terapêuticos e muito mais efeitos recreativos, digamos assim, né? Luxemburgo já tem o uso de cannabis para questões médicas, porém ele anunciou que o governo vai completamente liberar o uso da substância até o ano que vem. Governo da Itália racha e partido de vice-premier Salvini pede novas eleições. Era uma bola cantada já. Não vou aqui ser pedante ao ponto de levantar a plaquinha do a gente avisou, mas a gente avisou e era uma coisa muito visível, né? E o que acontece? O último estopim, a gente já falou aqui várias vezes, o Liga Nord e o Movimento 5 Estrelas não estavam se bicando em vários aspectos, o Luigi Di Maio, dos 5 Estrelas, e o Matteo Salvini, da Liga Nord, tinham diversos entendimentos, davam indiretas um para os outros. O primeiro-ministro, né, da Itália com todo respeito, um bundão, né? Ele é ali uma figura ali que foi colocada de consenso, ele não manda nada, quem manda são os dois líderes dos principais partidos. E aí, o estopim, digamos assim, foi um projeto de um trem de alta velocidade, o popular trem-bala, ligando Turim a Lyon, na França. Que a Liga Nord é a favor desse projeto e o Movimento 5 Estrelas é contra. E aí, em suma, o governo italiano não conseguiu chegar num consenso sobre uma porcaria de uma linha de trem. Então, assim, claro, tem impactos econômicos, impactos ambientais, construção, tudo mais, mas o fato é, quando um governo não consegue concordar sobre uma linha de trem, é porque de fato a coisa não está andando, né? É para ser uma coisa um pouco mais cotidiana, né? Digamos assim. E aí o Matteo Salvini disse, né, que então não é mais possível, né, seguir adiante com tantos bloqueios e nãos e adiamentos, e a única alternativa é dar a palavra aos italianos com novas eleições, tá? Então, assim, o Matteo Salvini, que inclusive saiu as notícias, né, fotos aí, ele estava de férias, atacou de DJ na praia lá, sem camisa, né, parecia aquele típico tiozão do churrasco, entendeu? Assim, isso aqui não é uma crítica, é uma piada,
tá? Assim, mas todo mundo tem... Se você olhar as fotos do Matteo Salvini na praia, você vai olhar e falar, lembra meu tio não sei quem, entendeu? Você vai colocar o nome do seu tio depois. Lembra o meu tio Humberto. Nossa, tá igualzinho. Putz, tá parecendo o tio Júlio, meu Deus. Então, tá aí. Agora, nesse aspecto, aí eu vou ter que puxar a orelha do nosso ouvinte, Luigi Di Maio, líder dos 5 Estrelas. Porque quando a gente fez o programa da eleição italiana, a gente falou exatamente o quê? Que o Movimento 5 Estrelas foi o vencedor da eleição, mas ele não levou. E ele precisava de alguém para compor a sua base eleitoral. E ele tinha 2 opções. Por quê? Porque os 5 Estrelas, o parlamento italiano, a Câmara Baixa, são 630 assentos. Desses 630, os 5 Estrelas têm 216, é a maior bancada. Depois vem a Liga Nord, com 125, e aí vem o Partido Democrata, de centro-esquerda, com 111, e o Força Itália, com 104. O Força Itália, todo mundo falou que não ia querer fazer amizade porque era do Berlusconi, especialmente 5 Estrelas. E a gente falou na época que o Movimento 5 Estrelas precisava de algum aliado, só que a Liga Nord, ela aceitava uma coalizão com o Forza Itália, e por isso a Liga Nord poderia sair com as manguinhas de fora e querer um governo próprio, que é exatamente o que está acontecendo agora. O Matteo Salvini está toda hora aparecendo na mídia, apareceu durante as eleições europeias, ali o grande articulador da Europa, recebe políticos estrangeiros como Ernesto Araújo brasileiro, e aí vai pedir novas eleições, crente que a Liga Nord vai expandir a sua presença no parlamento. Vai ficar maior do que os 5 Estrelas, vai conseguir ditar as ordens aí nessa coalizão, talvez. Então, se o Movimento 5 Estrelas tivesse ouvido a gente e se aproximado do Partido Democrático, do centro-esquerda, talvez não tivesse acontecendo tudo isso. Porque a Liga Nord claramente... Porque assim, hoje o bloco do governo, digamos assim, é de 341 assentos. 216 dos 5 Estrelas, 125 do Liga Nord e 3 de um grupo de apoio. Só que a Liga Nord, se a gente manter as proporções, a Liga Nord pode pegar os seus 125 assentos, se associar com os 104 do Força Itália, com os 33 do Fratelli d'Italia e fazer um outro bloco ali. Então, o Movimento 5 Estrelas meio que abriu a porteira para complicações internas. 2 outras notícias em relação à Itália. Uma boa notícia é que uma juíza garantiu o status de refugiado a um cidadão eritreu, Medani Tesfamarin Berré, que ele estava para ser deportado porque ele foi confundido com um traficante de pessoas, tá? Foi uma confusão de identidade. Ele estava detido pelas autoridades italianas. Ele seria deportado falando, olha, você é o chefe do tráfico, Você é o Zé do traficante. Ele falou, não sou o Zé, eu sou o Berré, sou outra pessoa e tudo mais. E aí conseguiram comprovar a identidade dele e ele recebeu um status de refugiado. Lembrando que a Eritreia foi uma colônia italiana brevemente ali na primeira metade do século XX. Isso. E a outra notícia foi que um navio com 40 pessoas resgatadas no Mediterrâneo docou em Malta, desembarcando essas pessoas como parte ali daquele grande acordo europeu, de receber imigrantes, de receber refugiados. No mesmo dia que ele docou, o Matteo Salvini havia anunciado que o navio não poderia docar na Itália. Então tá aí, o Salvini sempre aparecendo na mídia, o Luigi Di Maio não. Então quero só ver como é que vai ser o resultado dessa eleição. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Ex-chefe da inteligência francesa admite ter feito pacto com terroristas nos anos 80. Estou chocado. O ex-chefe da inteligência francesa, o Yves Bonnet, disse que após... nós tivemos um atentado em Paris, no dia 9 de agosto de 1982, contra um restaurante da comunidade judaica, chamado Jo Goldenberg, que foi realizado pelo comando ou organização Abu Nidal,
que era uma dissidência liderada por um cara chamado Abu Nidal, que rompeu com Yasser Arafat, dizendo que Yasser Arafat estava sendo muito mole, estava sendo pouco radical. E aí, realizaram esse ataque contra esse restaurante judaico, que deixou 6 pessoas mortas e 22 feridas. E aí, o jornal Le Parisien soltou uma entrevista com o Bonnet, que hoje tem 83 anos de idade, e na época era o chefe da inteligência francesa, dizendo que ele fez um acordo com um grupo, dizendo que eles não poderiam mais realizar ataques em solo francês, e em troca eles não sofreriam represálias do Estado francês. Segundo o Bonnet, a ideia dele era, olha, se eu perseguisse o grupo, eles iam realizar mais ataques contra a França. Então foi mais ou menos assim, olha, eu deixo esse ataque terrorista passar, vocês não realizam mais e a gente fica nisso. E ele, detalhe, ele defende essa política na entrevista. Ele disse, funcionou. Não tivemos ataques nos anos seguintes. Depois eles realizaram ataques na Itália, por exemplo. Mas isso não era problema meu, já que não era em solo francês. Lavou as mãos. Ele disse que o Mitterrand não sabia desse acordo, tá? O então presidente francês, né? François Mitterrand. E um representante do comitê, de um comitê que representa as famílias das vítimas, disse que essa entrevista foi vergonhosa e pediram ao governo francês para desclassificar os documentos e que as famílias estão cogitando ações legais, cogitando ações contra o Estado francês a partir dessas revelações. Eu acho que, assim, sinceramente não vai dar em nada. Porque vão falar, não, o cara tem 83 anos, tá senil, deu entrevista, ele não pode ser responsabilizado. Isso aí que ele tá dizendo não é confirmado pelos documentos, porque pelo que ele disse foi um acordo ali informal. Não foi assim um documento, uma assinatura. Ele foi lá, se reuniu lá com os terroristas, ligou para alguém, trocou umas informações. Então, assim, não vão ter como provar e não vai dar em nada. Só que, de fato, acaba sendo muito pesado para a família das vítimas, né? E não sei porque, assim, às vezes o cara, né, 83 anos, decidiu jogar aí tudo no ventilador. Inclusive, é uma coisa que eu acho muito salutar. Eu acho que todo alto oficial de qualquer governo, né, quando já se aposentasse da vida pública, quando chegasse ali no crepúsculo da sua vida biológica, deveria jogar tudo no ventilador. Eu quero saber as coisas, eu quero informação, sou uma pessoa sedenta por informação.